Primeiros santos mártires da Igreja de Roma. Um santo e abençoado dia a todos do canal, sob a intercessão dos primeiros mártires da Igreja Romana. Os santos do dia 30 de junho. Vamos conhecer a história e a oração? Um dia depois de celebrar os santos apóstolos Pedro e Paulo, a Igreja celebra os primeiros mártires da Igreja de Roma em 30 de junho. Eles são conhecidos também como protomártires da Igreja de Roma. Todos, inclusive Pedro e Paulo, foram vítimas da loucura do imperador romano Nero. É importante conhecer essa celebração, pois o sangue desses cristãos foi semente para novos, mais numerosos e mais fortes cristãos. A celebração nasceu por causa da grande quantidade de cristãos mortos pela loucura do imperador Nero. A perseguição de Nero começou logo depois do incêndio de Roma, ocorrido em 19 de julho de 64. A história conta que Nero fez com que a culpa da tragédia recaísse sobre os cristãos. Até então, eles eram bem tolerados em Roma, como também outras religiões. A partir desse momento, porém, passaram a ser odiados e terrivelmente perseguidos. Nero aproveitou essa onda a seu favor e começou a perseguir e martirizar os cristãos. Naquele tempo, na cidade de Roma, a comunidade dos cristãos vivia pacificamente ao lado da comunidade judaica. Os cristãos ainda eram poucos conhecidos, por isso circulavam boatos e calúnias sobre eles. Nero estava sendo acusado de ser o causador do incêndio. Então, sabendo das calúnias que recaíam sobre os cristãos, jogou sobre eles a responsabilidade pelo incêndio da cidade. A partir desse momento começou uma terrível perseguição anticristã originada por Nero. A perseguição que aconteceu foi insana e sem justificativas. Começou no ano 64 e se estendeu até o ano 67. São Pedro foi morto sob as ordens de Nero. Porém, no local onde ele foi sepultado, foi construída a Basílica de São Pedro. São Paulo também foi morto sob ordens de Nero. Não se sabe o número exato de cristãos martirizados por Nero, mas sabe-se que foram muitos. Por isso, a Igreja reserva o dia 30 de junho para celebrar esses heróis da fé que não renegaram Jesus Cristo mesmo diante das torturas e da morte. A perseguição de Nero chegou a tal ponto, porém, que os próprios cidadãos romanos não a suportaram mais. Tamanha a injustiça, a crueldade e a banalidade com que os cristãos eram mortos. Adultos eram banhados de pinche e queimados como tochas humanas. Crianças eram jogadas às feras famintas e estraçalhadas por elas. Assim, o ódio do povo contra os cristãos se transformou em pena e solidariedade. É incrível como a perseguição contra os cristãos só fez o cristianismo crescer no Império Romano. Apesar de toda a crueldade com que eram perseguidos, torturados e mortos, o número de cristãos só crescia. Todos se impressionavam com o testemunho de fé dos seguidores de Cristo. Eles preferiam morrer a renegarem ao seu Senhor. Esse testemunho sacudiu o povo romano. A fé numa vida eterna junto de Deus era uma novidade tremenda e poderosa que iluminou a vida de muitos, bem como a caridade, o amor e o perdão ensinados pelos cristãos. Por tudo isso, o sangue dos mártires se tornou semente de novos cristãos. O Papa São Clemente I
sobre esses mártires, escreveu: nos encontramos na mesma arena e combatemos o mesmo combate. Deixemos as preocupações inúteis e os vãos cuidados e voltemo-nos para a gloriosa e venerável regra da nossa tradição. Consideremos o que é belo, o que é bom e o que é agradável ao nosso Criador. Amém. Santos primeiros mártires da Igreja Romana, rogai por nós. Amém. Oração. Com muita fé, façamos a nossa oração aos primeiros mártires da Igreja Católica Romana. Oremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santos mártires de nossa Santa Igreja, que passaram por tantos sofrimentos para semear o Evangelho, nós vos louvamos por vossas vidas tão heróicas e santas e nos consagramos a vós, para que também nós nos tornemos cristãos em verdade e em vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém.